Como você está? Desejo que esteja bem pela graça de Deus. Estamos novamente com a palavra de Deus em mãos para mais um tema bíblico. E a pergunta que eu faço: o corpo é a prisão da alma? O nosso ser, aqui dentro do nosso ser, existe uma alma imaterial que quando esse corpo ele morre, ele vai para o pó da terra, essa alma sai do corpo e vai para algum lugar? A Bíblia de fato apoia este ensinamento? Nós iremos aprender aqui a verdade sobre este assunto. E abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e o verso de número 21. Aqui diz: criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes. Eu gostaria que você destacasse aí seres viventes. No hebraico original, nós podemos perceber que o original hebraico traz a palavrinha nefesh. A palavrinha nefesh significa ser vivente, significa vida. E, se tratando de seres humanos, significa pessoa. Quando você vai aqui para Gênesis 2, verso 7, nós temos aqui a criação do ser humano. Como que o ser humano ele foi criado? Quais são as composições que esse ser humano possui? Aqui em 2 de Gênesis, verso 7, diz: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou, esse soprou, a palavrinha é ruá, o ato de soprar, ou a mesma coisa que nós falamos que o espírito de vida que Deus sopra nas narinas do ser humano. E aqui diz na continuação, né, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, ou o espírito de vida, que é ruá, que é soprar, né? E o homem passou a ser alma vivente, nefesh. Temos o ato também do fôlego de vida, quando esse ser humano ele recebe o fôlego de vida, ele recebe o neshemá, em hebraico neshemá, que significa respiração. Então Deus, ele ruá, ele sopra o neshemá, que é o espírito de vida, que entra no boneco de barro, e esse boneco de barro passa a ser nefesh, ser vivente, ou pessoa, ou ele passa a ter vida própria. A primeira pergunta que eu fiz: o nosso corpo ele é a prisão da alma? Qual que é a origem dessa pergunta? Essas palavrinhas que eu trouxe em hebraico, nós podemos consultar em qualquer dicionário hebraico que você vai encontrar essas palavras que eu disse. Vamos lá. Ruá, que significa o ato de soprar. Neshemá, que é a respiração, que é o ato também de esse ser ter vida, né, ao respirar. E também nefesh, que significa pessoa, vida, ser vivente, ser humano. Da onde que vem a doutrina de que a pessoa ela tem dentro de si uma alma, um ser imaterial? E esta é uma doutrina platônica ou de Sócrates. Consulte qualquer dicionário também aí no Google. Hoje, com muita facilidade, nós conseguimos assim perceber assim verdades que com o tempo, né, nós fomos doutrinados pela televisão, por séries, novelas, filmes, que qualquer ser humano existe dentro de si uma alma. Só que a Bíblia Sagrada ensina que nós não temos uma alma. O texto foi muito claro em dizer que o ser humano, que o homem passou a ser uma alma e não a ter uma alma. Da onde que se originou a doutrina de que o nosso corpo é a prisão da alma? Platão e Sócrates. Eles trouxeram essas doutrinas para o cristianismo. Então, assim, muitas pessoas hoje facilmente são enganadas, porque precisamos, de fato, estudar a Bíblia Sagrada à luz também dos originais hebraico ou grego no Novo Testamento. Tem ainda um outro texto para nós finalizarmos essa primeira parte, porque o estudo sobre a alma é um pouco prolongado. Então, nós iremos fazer ainda uns 2 ou 3 vídeos para nós aprofundarmos um pouco mais sobre esse tema da alma, que é muito importante nós entendermos. 12 de Eclesiastes, verso 7. E o pó volte à terra. Então, o ser humano ele é composto de pó, né? De barro, né? Então, quando nós morremos, esse corpo que é formado de barro volta ao original, né? A ser aquele que era antigamente, né? Nossos primeiros pais, Adão, por exemplo, foi criado do pó da terra. Então,
diz que quando o ser humano ele morre, o pó volta à terra como era. E o espírito volta a Deus que o deu. O ruá, o ato de soprar, o neshemá, a respiração. Então a respiração, neshemá, o ato de soprar, ruá, volta a Deus que o deu. Então o nosso corpo volta à terra. E o espírito, o fôlego, a respiração, o ruá, o neshemá, volta a Deus que o deu. Agora aqui o texto não diz sobre a terceira matéria, que segundo Sócrates e Platão, existe um ser imaterial dentro do corpo que volta, que vai para algum lugar, né? Então o texto não diz que uma certa alma, suposta alma, vai para algum lugar. Aqui o texto diz sobre duas coisas, que o nosso corpo, que era o pó, volta como era, e o espírito, a respiração que Deus nos deu, volta para Deus novamente. E aí o homem passa a não mais existir. E ele passa a ficar no pó da terra, inconsciente, até que Jesus volte e o ressuscite, ou que ele ressuscite, conforme nós já estudamos, na segunda ressurreição, para receber o juízo, ou a consequência de suas escolhas. Nós iremos ainda fazer outros estudos sobre este assunto que é muito importante. Então, gostaria que você refletisse sobre esse tema e que Deus te abençoe e não perca o próximo estudo. Que Deus te abençoe. Amém.